12 de abril de 2021. Uma boa noite a todos que estão ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Para nós é uma alegria muito grande, como sempre, poder estar juntos todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, para dar prosseguimento no nosso momento de reflexão. Tudo bem, Priscila? Priscila Oliveira, tudo bem comigo? Manu também está entrando lá no Instagram, o Primo Neto está aqui também. Enfim, então vocês vão entrando e eu aproveito para agradecer, como sempre, o carinho de vocês, isso é fundamental, as energias que partem de vocês para o nosso projeto, para mim, né, naturalmente, que sou o condutor dessa ideia. E a conexão está ruim, meu Deus, você aqui. Que não dê problema aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ver se deu uma melhorada. Gisele, o pessoal no Instagram tá ok. O pessoal aqui no Facebook tá reclamando um pouco da voz, parece que tá cortando, mas vamos lá. A ideia é nós dar um prosseguimento nessa tarefa. Como eu estava falando, né, a energia que parte de vocês aqui para mim, para eu poder dar prosseguimento a esse projeto, realmente é uma alegria imensa. É uma questão. Eu conto muito com a vibração que vem de vocês, né, porque é o estímulo. E a gente sempre espera que essas transmissões elas alcancem o maior número possível de pessoas. Então a gente vai, como sempre, eu vou sempre agradecer muito por todos vocês que compartilham os vídeos, convidam os amigos. Então isso é fundamental. Então eu fico muito feliz e agradecido. Então vamos nos preparar. Eu sempre gosto de falar para aqueles que podem ter um copinho de água, que no final a gente bebe essa água devidamente energizada. Então vamos nos preparar, nos concentrar totalmente na nossa proposta, naquilo que nós estamos aqui para fazer, que é exatamente nos voltarmos totalmente para esse momento. Mesmo aqueles que vão ver depois a gravação, o vídeo, é importante que, dentro do possível, concentrem-se na atenção necessária para que a gente possa, de alguma maneira, assimilar aquilo que nós vamos falar. Então, vamos fazendo os nossos movimentos respiratórios, que eles nos ajudam a nos tranquilizar, a entrar efetivamente no processo que seria o ideal, para que nós tentássemos nos desligar totalmente, ou pelo menos em boa parte, daquilo que está nos afetando emocionalmente, no nosso dia a dia. Às vezes não tivemos um dia tão legal, mas é importante que nesse momento nós possamos estabelecer uma sintonia muito íntima com essas forças poderosas, universais, que com certeza também estão presentes, até porque a proposta em si é uma proposta muito nobre. Então, naturalmente, vai atrair essas vibrações maravilhosas que eu desejo muito que estejam no ambiente de todos vocês. Então, vamos mais uma vez fazer uma respiração bem profunda e lenta. E soltemos o ar pela boca ou pelo nariz. É muito bom podermos nos dar de presente um pequeno momento no nosso dia. Eu sempre falo isso para vocês. Isso é algo bastante importante, separarmos um momento do nosso dia e nos darmos esse presente, né? Prestarmos atenção única e exclusivamente no que nós estamos sentindo, no local onde nós estamos. Isso é fundamental.
Isso é fundamental. Então eu fico feliz quando eu vejo tantas pessoas queridas aqui presentes para compartilhar ao vivo desse nosso encontro, desse nosso momento de reflexão. Então eu já começo perguntando para vocês se lembraram de fazer o exercício da semana passada. Nós falamos sobre a razão de ser das nossas vidas, né? Será que nós, em algum momento nessa semana que passou, nós nos lembramos desse tema? Algo aconteceu que nos remeteu às reflexões que nós fizemos na semana passada? A ideia é essa. Todos os temas que são propostos aqui, na verdade, são temas para a vida, que nós temos sempre que, possível, através do uso da nossa consciência, do nosso raciocínio, da nossa percepção, a gente poder pensar a nossa vida, sairmos do piloto automático e fazermos com que a nossa vida ela seja pensada, né? Então isso é fundamental. Então hoje o nosso tema é julgar pelas aparências. É um outro tema assim, bastante interessante, até porque no nosso nível nós ainda julgamos muito, fazemos muito juízo das pessoas, das situações, dos fatos que acontecem à nossa volta. Isso é absolutamente normal, né? Nossa mente ela está sempre pensando, está sempre atuante. Então tudo que acontece à nossa volta, naturalmente nós vamos desencadear um processo, né, de construção, né, de conceitos, de opiniões, de pareceres, né? Então isso vai sempre acontecer, né? E esses conceitos eles vão ser frutos do que nós detemos em termos, por exemplo, de educação. Como fomos educados, né? Quais os valores que nós temos, né? Qual é o meio também onde nós estamos inseridos. Então tudo isso de alguma maneira exerce a influência no momento que nós vamos construir esses conceitos em relação a tudo que está à nossa volta. Então é absolutamente normal nós fazermos esse juízo, esse julgamento de todas essas circunstâncias, né? Muito bom, meu amigo Oswaldo, muita gente linda aqui presente, eu fico feliz, né? Então, na verdade, se nós não tivermos cuidado, né, nós vamos estar, por exemplo, julgando as pessoas. Como eu falei, uma coisa é a gente fazer um juízo de tudo que está à nossa volta. Ótimo, isso é normalíssimo e até necessário, muitas vezes até mesmo para a nossa própria segurança, nosso bem-estar. Nós precisamos estar pensando a vida, precisamos estar observando tudo que está à nossa volta e tirar nossas conclusões. Agora, o mérito hoje do nosso tema é julgar pelas aparências. Isso, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos enveredando por esse campo, que é um campo perigoso, né? Aquela questão de nós observarmos, por exemplo, 2 tipos de aparências, né, que eu listei aqui, né? Aparência física, né? Quantas vezes nós estabelecemos um conceito ou uma opinião em relação a alguma pessoa pela maneira que ela se veste, por alguns aspectos corporais, né, variados, né, sem mesmo conhecer aquela pessoa, em função daquilo que visualmente me chama a atenção no aspecto corporal daquela pessoa, aspectos físicos, eu já posso desencadear um processo de juízo, de julgamento. E claro, também tem a questão da aparência comportamental. Existem algumas situações em que, através da observação do comportamento de alguém, nós estabeleçamos imediatamente um julgamento, né? Mas a gente precisa ter o cuidado, né, no momento que a gente vai estabelecer, como eu falei, esse conceito, né? Porque corremos o risco, muitas vezes, de sermos muito injustos, né? Imagina que a gente tenha um primeiro contato com alguém, o primeiro contato que eu tenha com alguém é exatamente no momento que aquela pessoa está passando assim por um problema tremendo, né? Isso acontece a toda hora, né? Então, calhou
calhou de nós termos o primeiro contato com aquela pessoa e aquela pessoa não está num bom dia, né? Aquela pessoa está com a cabeça não sei aonde, né? Então, poxa, nem falou direito comigo, cara grosso, que mulher grossa, né? Então a gente já estabelece um juízo imediato em função daquele primeiro parecer que aquela pessoa teve em relação à minha aproximação, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quer ver uma frase que volta e meia a gente ouve por aí? Eu até coloquei aqui. Pô, aquela pessoa ali tem uma cara de reticências, né? Ou seja, isso eu uso muito. Uma hora também, olha a cara, tá na cara que aquela fulana é isso, tá na cara, né? Olha que injustiça muitas vezes a gente pode estar cometendo quando a gente estabelece, né, uma análise precipitada em função daquilo que está primeiramente surgindo para nós, né? E quantas vezes nós, depois que conhecemos, passamos a conviver com essa pessoa, a gente vê que aquele conceito, aquele juízo que nós fizemos dela foi algo assim absolutamente equivocado. A pessoa não era nada daquela primeira impressão que ela nos deixou. Não é verdade isso, gente? A todo instante nós estamos sujeitos a incorrer nesse equívoco. E é um grande equívoco e uma injustiça, como eu falei, né? Então, também tem um dito, né, que fala: a primeira impressão é que fica. Sim, isso não deixa de ser verdade, porque nós não temos esse cuidado, né, de tentarmos observar melhor aquela pessoa ou aquela situação que está acontecendo e não taxarmos logo de primeira um rótulo, né, em função daquilo que primeiramente me impactou. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque depois a gente até, poxa, cara, isso acontece sempre, né? Olha, engraçado, a primeira vez que eu te vi, cara, não fui com a tua cara, te achei assim, te achei assado, né? Mas ainda bem que nós muitas vezes nos damos a oportunidade de mudar aquela imagem, né? Então, mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes, nós temos uma atitude assim, extremamente agressiva, extremamente restritiva para uma pessoa, uma situação, em função exatamente desse julgamento precipitado, né? Então, na verdade, não julgar pela aparência é uma atitude, em primeiríssimo lugar, de respeito. Respeito, poxa. Sabe-se lá o que está acontecendo com aquela pessoa, sabe-se lá que aquele evento que está acontecendo, apesar de num primeiro momento ser alguma coisa muito ruim, será que realmente aquilo é ruim assim? Isso não acontece a todo instante? Algo muito ruim que a gente tem uma impressão muito negativa, quando a gente vai ver mais lá na frente, a gente percebe que aquilo ali foi ótimo que teve acontecido, só que naquele momento que estava acontecendo nós não conseguimos identificar como tal, né? Então realmente é algo assim bastante interessante, né? Agora, nós podemos e devemos ter essa atitude, como eu falei, de respeito, de compaixão, de carinho para com as pessoas à nossa volta, né? Procurarmos, né, realmente conhecer aquela pessoa ou aquela situação, até para que nós, com todo cuidado, nós aí sim possamos estabelecer um juízo. Porque, como eu falei, é normal que isso aconteça. Mas a precipitação pode gerar problema. Agora, nós precisamos lembrar que nós pertencemos a uma sociedade extremamente preconceituosa, né? Extremamente preconceituosa, né? E em determinados momentos da nossa vida, algum momento nós já sentimos na pele o fato de termos sido julgados pela aparência. Se a gente parar para pensar, nós em algum momento, se não várias vezes, já fomos julgados pela nossa aparência. E foi alguma coisa muito desconfortável, com certeza. Dolorosa muitas vezes, né? Porque realmente nós vivemos, como eu falei, numa sociedade extremamente preconceituosa, que tem seus padrões, os seus rótulos,
Então todas as pessoas que fogem aquele padrão daquele meio, por exemplo, essas pessoas elas vão sofrer enfim, um preconceito, uma atitude equivocada, né? Então, se a gente sabe, por exemplo, que vivemos numa sociedade desse tipo, então a gente precisa entender que em alguns momentos da nossa vida nós vamos ter que prezar sim pela nossa aparência. Olha que doideira. Se você vai para uma entrevista de emprego, né? Por mais que você não dê tanto valor à questão de se vestir, enfim, da sua roupa assim assado, ou se você tem às vezes um comportamento um pouquinho mais expansivo, mas existem situações em que nós vamos ter que nos adequar a essa situação e, enfim, eu vou para uma entrevista de emprego, vou botar uma roupa, né? Vou fazer uma barba, enfim. Existem algumas, nada contra quem tem barba, tá, gente? Mas existem alguns protocolos que são exatamente naturais que eles sejam exigidos em alguns momentos da nossa vida. Então, claro, a gente vai estar muitas vezes em choque com aquilo que está sendo proposto. Mas eu tenho que convir, né? Hei de convir que, olha, eu dei o exemplo do emprego, né? Então eu vou me fazer essa entrevista do emprego, mas se eu vou da maneira como eu muitas vezes gosto de estar, me vestir, né? A chance é grande de não conseguir aquele emprego. Eu não gosto de falar muito das minhas coisas assim do dia a dia, mas hoje eu parei um garoto aqui na Voluntários da Pátria, aqui em Botafogo. Tem um monte de garoto que vende paçoca, deixa eu controlar meu tempo ali, né? Aí o garoto veio, né? Aí eu gosto sempre de conversar com eles, né? Aí ele veio, tio, poxa, compra aqui uma paçoca. Aí eu compro, eu nem como, mas eu compro para dar uma força. Aí ele veio, eu estava com dinheiro, vamos ver se a gente troca ali. Eu fui numa banca, negócio. Aí comecei a conversar com ele. Falei, onde é que eu faço sempre isso? Eu acho muito interessante, eu faço sempre isso, né? Por quê? Esses garotos, eles eram 4, né? Aí o mais alto, né? Eles sofrem um preconceito tremendo, né? Então eu falei, onde é que você mora? Ele falou o nome da comunidade. Eu falei, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Aí eu comecei a conversar com ele. Então ele me contou a história dele, né? A mãe dele tem 2 crianças pequenas, então ele sai com 18 anos para vender. Ou seja, eu falei para ele o seguinte, olha, por incrível que pareça, olha essas coisas como acontecem, né? Ele estudou numa escola que eu dei aula. Ele até falou, tio, dá pra você tirar a máscara aí para ver se eu me lembro do senhor? Aí eu até tirei e falei, mas eu dei aula à noite, você editar. Mas enfim, o que eu falei para ele é o seguinte, olha, vocês sofrem muito preconceito, né? Então vocês estão numa área aqui que tem muitas pessoas idosas, as pessoas olham para você, tem medo, não tem? Aí ele falou, tio, pois é. Então olha só, eu fico feliz de você estar vendendo aí a tua paçoca, te dou maior força, né? Agora, é importante que você preze pela sua imagem. Você vai ter que fazer isso. Então, ao se aproximar de uma senhora, de um senhor, de quem quer que seja, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, isso é fundamental. Eu falei, tio, realmente, logo que a gente chegou aqui, a gente não tinha muito... Ou seja, garoto, 16, 17 anos, 18. Né? Então, existem situações dentro da sociedade em que, infelizmente, a questão da aparência ela vai ser determinante para que a gente avance em algum aspecto, né? Então é algo que a gente precisa estar atento. Agora, a gente precisa estabelecer o meio termo entre só pensar na aparência o tempo todo e também não ser aquele relaxado, aquela pessoa que não está nem aí, né? Eu acho que há necessidade de a gente estabelecer um meio termo nesse sentido, tá, gente? Eu escolhi aqui a mensagem 122 do Minuto de Sabedoria. E o nosso querido Torres Pastorino, em 1960, escreveu o seguinte: não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior, e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros
o que não gosta que os outros façam a você. Então eu marquei 2 itens aqui desse texto. Primeiro, quando ele fala quantas vezes as aparências enganam. Isso é verdade. Todos nós, eu posso falar que todos nós que estamos presentes aqui, todos aqueles que vão ver esse vídeo depois, já passaram por uma situação em que nos enganamos em relação à primeira impressão que a gente teve de uma pessoa, de uma situação. Todos nós, né? As aparências realmente enganam. Tem pessoas que são cristalinas, transparentes, são o que são. A gente perfeitamente não, mas muito facilmente a gente identifica como aquela pessoa é, porque aquela pessoa é daquele jeito e, enfim, não esconde nada de ninguém. Agora, muitas vezes, por exemplo, às vezes uma pessoa muito bondosa, que fala manso, aquela coisa, né? Aí às vezes a gente se surpreende quando a gente sabe ou quando a gente tem acesso a um comportamento daquela pessoa e que a gente se flagra enganado por aquela aparência. Isso é muito comum, muito comum. E claro, eu gostei, né, nesse final aqui, não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Isso é a regra básica primária da convivência em harmonia, da convivência em paz, da convivência fraterna. Eu não vou fazer alguma coisa para alguém que eu não gostaria que fosse feito para mim. E, infelizmente, muitas pessoas esquecem desse princípio básico, né? Fazem, agridem, tratam mal, mas se alguém faz de maneira semelhante com ela, vai ficar chateado, vai ficar bicuda, não vai brigar, né? Então, é algo muito interessante a gente pensar. O objetivo desse projeto é nós pensarmos nesses temas, trazermos para a nossa realidade. Não interessa as pessoas à volta, vamos pensar em nós, como nós lidamos com esses temas que são propostos aqui. Então a reflexão hoje é sobre julgamento, juízo pelas aparências. Então a minha proposta, além de nós pensarmos aqui, agora, né, vamos exercitar durante a semana. Eu vi uma palestra, deixa eu ver meu tempo aqui. Eu vi uma palestra no sábado da Laura Guimarães, uma jovem. Nossa, que palestra maravilhosa. Lá de Paris, ela fez, né, via tecnologia, uma palestra para nós. E ela falou uma coisa interessante, que ela tinha um tipo de pessoa, né, uma aparência física que a incomodava. Eu não vou dizer qual é, mas que a incomodava. Né, que ela sempre exercia algum tipo de reação negativa em função daquele estilo daquela pessoa, vamos dizer assim. Né? Então, ela se propôs um exercício, eu achei isso lindo, né? E eu acho que vale a pena todos nós buscarmos realizar esse exercício. Ou seja, as pessoas são como são. Né? Tem seus gostos variados, suas maneiras de ser variadas, né? Então, eu não deixar me levar por um julgamento precipitado, ou mesmo preconceituoso, em função daquela atitude daquela pessoa. Quando eu falo atitude, é no contexto geral. A maneira como ela se veste, a maneira como ela é, o que ela, se é gorda, se é magra, se é negro, se é asiático, enfim. Tentar fazer esse exercício. É difícil, hein? Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena porque a certeza de nós estarmos buscando o quê? Exercer o amor, né? Exercer a tolerância, exercer a compaixão. Não é fácil não, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas se nós conseguirmos aplicar isto na nossa vida, a gente vai começar a se surpreender com os resultados positivos. E o alcance desses resultados vai nos dar uma alegria tão grande que a gente vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Aí não tem mais volta. Não tem mais volta. Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E nessa harmonização final, né, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos e entrem em contato com essas vibrações poderosas que estão aí onde você está. Pode estar ao vivo, pode estar vendo depois. Mas a partir do momento que você abre o seu campo de percepção para o que está sendo falado aqui, imediatamente
o seu campo vibracional ele já atrai essas energias salutares, poderosas, positivas. Então fechem seus olhos. Fechem seus olhos. E vamos pedir sim, para que essas forças elas tomem conta de todo o nosso ser, de toda a nossa estrutura, a fim de que nós sigamos firmes no projeto de cada vez mais nos conhecermos melhor. No projeto de cada vez mais termos a nossa consciência desperta para o que realmente é importante na nossa vida. Imaginem essa energia poderosa entrando pelo tampo da sua cabeça, o topo da sua cabeça. Essa energia desce, poderosa, toma conta de toda a sua estrutura física, mental e espiritual. Nós somos sim merecedores dessa bênção. E para que a gente tenha mais bênçãos, façamos cada vez mais a busca constante pela prática do amor, do respeito, da caridade, da paz. Agradeçamos ao Senhor do Universo por essas bênçãos que nós estamos recebendo nesse momento. Eu particularmente estou muito emocionado hoje. O meu dia hoje foi absolutamente maravilhoso. Maravilhoso, gente. Nossa, eu acho que meu coração vibrou assim de tanta alegria, de tanta gratidão a Deus por tudo que eu vivenciei hoje. Foram momentos assim maravilhosos, maravilhosos. Então abramos os nossos olhos. Se você lembrou da aguinha, eu quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês e quero todos nós juntos, exercitarmos essa reflexão, aplicarmos o resultado dessa reflexão no nosso dia a dia, né? É claro que nem sempre nós vamos ser bem-sucedidos, mas quando a gente se propõe a realizar, mesmo que o resultado não venha logo, acreditemos. Né? Então, o exercício da semana, não julgar pela aparência. Exercício difícil, mas vai ser muito bacana. E na semana que vem vou cobrar de vocês, hein? Vou cobrar de vocês para saber como vocês se saíram. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Uma semana excelente para todos nós. Tenhamos confiança no Ser Supremo que rege todo esse universo, porque tem muita coisa boa para acontecer para todos nós aí pela frente. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda.